Existe uma passagem no livro de Êxodo que diz que quando Moisés levantava as mãos e orava, o povo de Israel vencia a guerra. Mas quando as mãos de Moisés cansavam e ele abaixava as mãos, o inimigo prevalecia. Os amalequitas começavam a ganhar a guerra. Eu ontem, naquele vídeo do Shabat, o Criador nos deu uma palavra. A nossa arma ainda é a oração. A nossa arma é a oração. Algumas pessoas até contestou esta palavra. Por que eu disse que a nossa arma é a oração? Porque nessa guerra contra os amalequitas, nós vamos estar lendo aqui, ó, Êxodo 17, versículo 11. A arma foi a oração. Vocês pensam, aqueles mísseis lá que eles jogam, o mais barato é $50 mil. O irmão Nilson tem $1.000 para ajudar Israel na guerra. O irmão Nilson tem um fuzil, um avião, uma metralhadora para ajudar Israel na guerra? Não. Então a nossa arma é a oração. A nossa arma é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa arma é a fé, é acreditar, é saber que aquele lugar ali, ou certo ou errado, é a morada de Deus. Deus escolheu ali. Deus confiou aquele povo. Deus amou aquele povo. Então a nossa arma é a oração. Nossa arma é a fé. Nossa arma é acreditar. As pessoas que perdem o espírito, o primeiro sintoma é denegrir Israel. O primeiro sintoma é falar mal de Israel. A pessoa perde o espírito. Deus sai da vida dele. Ele começa a ficar uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita na terra, sem o espírito. Sem o espírito de Deus. É isso que acontece. Porque os mandamentos do Senhor é que nós ore para a paz de Israel. É para que nós interceda por Israel. Que vocês veem que desde o princípio é guerra, é rumores de guerra, é ataques. Mas baseado naquele versículo, nós vemos que o mundo odeia Deus. Se o mundo odeia Deus, ele se manifestou a Israel, com certeza vão odiar Israel. Você entendeu? Mas quem guarda aquele povo, quem guarda aquela identidade, é o Criador. É o Criador. Nós vamos estar lendo então Êxodo 17, 11. Nós vamos ver. E quando as mãos de Moisés cansavam, fizeram ele sentar em cima de uma pedra, e o seu irmão mais velho, sustentava uma mão para o alto, e o amigo mais próximo, um tal de Ur, amigo mais próximo de Moisés, sustentava as outras mãos de Moisés, para as mãos ficar levantadas. Eu lembro daquele Salmo 47, daquele Shabat ontem. Salmo 47, versículo 1. Aplaudi o Criador com
as mãos, aplaudir o Criador com as mãos levantadas, porque Ele é digno de honra, digno de glória. Vamos estar lendo aqui e nas nossas orações levantar as mãos para esse Deus que fez os céus e a terra, para esse Deus que é digno de honra, digno de glória, nos trazer aqui para falar a sua palavra, nos trazer aqui para ouvir a sua palavra. Olha como Ele tem nos tratado, olha como Ele tem sido bom conosco. Vamos estar lendo aqui. Eu vou ler na Torá, mas pode acompanhar aí na sua Bíblia, que é a mesma palavra. Êxodo 17, versículo 11. Era quando levantava Moisés sua mão, dominava Israel. E quando pousava sua mão, dominava Amaleque, o povo amalequita. E as mãos de Moisés eram pesadas, porque certamente cansava. Se a pessoa ficar 1 hora, 2 horas com a mão levantada, é difícil, cansa. E as mãos de Moisés eram pesadas. E tomaram uma pedra e puseram debaixo dele e sentou-se sobre ela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e outro de outro. E houve firmeza em suas mãos, até o pôr do sol. Então aconteceu isso. Que as mãos de Moisés precisavam ficar para o alto, orando, clamando, buscando, dando glória, dando honra, agradecendo. Israel prevalecia na guerra. Entendeu? Então, por isso, o Criador ontem, naquele vídeo, nos deu esta palavra. A nossa arma é a oração. A nossa arma é nós reconhecer que nós somos pó, somos cinza, somos pecadores, somos pequenos, mas esse Criador bendito nos deu a honra de acreditar, de buscar, de interceder, de agradecer, de saber que Ele existe sobre a nossa vida, que Ele existe sobre Israel. Olha o movimento que esse Deus está fazendo no mundo. Você entendeu? Os Estados Unidos deu 60 dias para o Irã negociar com eles. Negociar. Porque a função do Irã desde 79, eu já falei ontem, era um grande parceiro de Israel, um grande amigo de Israel. Tinha 2, 3 voos por dia de Teherã a Tel Aviv, que era um país amigo nos negócios, amigo na área militar, amigo em tudo. Mas de repente entra lá esses homens malignos, aqueles barbudos malignos, você entendeu? Inimigos de Deus, você entendeu? A barba deles não é o defeito. O defeito deles é ser canalhas, ser terrorista, ser ladrão, ser bandido, ser o lixo da terra. Inimigos de Deus. Ser inimigo de Israel é defeito. Ser inimigo do povo é defeito. Escravizar as mulheres é defeito. Você entendeu? Porque antes desse regime era um tal de Shah. Era um tal de Shah Reza Pahlavi que controlava o Irã, e o Irã era amigo de Israel. Mas depois que entrou esses homens malignos, ali se levantavam contra Israel. Você entendeu? Você entendeu? E olha o que Deus está fazendo ali. Eles criaram mais de 10 grupos terroristas. E esses grupos terroristas atacavam Israel. Você entendeu? Para Israel chegar nele, quase 1 ano, eliminando grupos terroristas deles. Eliminando os grupos terroristas que eles
levantavam, que eles patrocinavam. Mas agora Israel chegou neles. Você entendeu? E uma noite de terror. Israel derrubou, já matou todos os seus líderes. Todos os seus líderes militares estão mortos. Os parentes dos iatolás já fugiram para a Rússia. Você entendeu? Então é isso que Deus faz. Deus dá uma oportunidade, né? Eles tiveram 60 dias para negociar. Você entendeu? Agora, vocês imaginam bem. O mundo, o povo tem que agradecer Israel. Porque o Irã não é só inimigo de Israel. O Irã é inimigo da América. O Irã é inimigo do povo do mundo também. Estão ouvindo? O Irã é inimigo de tudo. Porque os homens malignos, a mente deles pensa, se não for do partido deles, é inimigo. Vocês veem aqui dentro do Brasil como é? O que eles fazem aqui dentro do Brasil? Então, nós, como povo do Criador dos últimos dias, que traz o nome do Senhor lá de Israel, nós temos que saber essas coisas. O que é um homem maligno? Ele pode até se disfarçar. Ele pode até se disfarçar, mas ele é um homem maligno. Porque se você não fizer parte da religião dele, não fizer parte do partido político dele, você é inimigo. Você entendeu? Esse é o homem maligno. Esse é o homem maligno. O Senhor Yehoshua, quando teve na terra, ele se manifestou como uma pessoa livre. Ele pregou a liberdade. Naquela passagem que o apóstolo Pedro, aquele dia foi diferente, porque as multidões acompanhavam ele. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia a multidão foi embora. E aquele apóstolo falou para ele, Senhor Yehoshua, a multidão foi embora. O que o Senhor Yehoshua disse? Vai embora com eles. Acompanha eles. Eles é a maioria. Vai embora com eles. Então o Senhor Yehoshua não foi um ditador. Mas o que aquele apóstolo, temente a Deus, disse ao Senhor Yehoshua? Para onde vamos, Senhor? Sendo que só Tu tem palavras de vida eterna. É isso que nós precisamos. É palavra de vida eterna. Não de multidão. A multidão muitas vezes abandona. A multidão muitas vezes vai embora. Mas o que nós procuramos para a nossa vida é a palavra de vida eterna. É a palavra que nos liberta. É a palavra que mostra os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas e faz nós reconciliar com Deus. É isso. Mas a ditadura daquele povo maligno que se levantou ali é tremenda. Vê na história. O Irã era chamado, até 79, era chamado a Paris do Oriente Médio. Era uma cidade igual a Paris, era igual à França. Você entendeu? Embora hoje a França já está sendo o quê? Está sendo dominada por esses muçulmanos radicais. Você entendeu? Que o muçulmano até dá para tolerar, mas o muçulmano radical não. O muçulmano radical, se você não for da religião dele, não for do partido dele, você é inimigo. Você entendeu? E é esse povo que está dominando a Europa. É esse povo. A Espanha já está dominada. O prefeito de Madrid já é um muçulmano radical. Olha só a situação do mundo. Olha a situação do mundo. Estão ouvindo? Então é isso.
O caso de Irã e Israel é o Irã sempre ameaçando Israel. Vamos destruir Israel. Vamos apagar Israel do mapa. Entendeu? E agora uma parte da mídia fala que ele já tem o material para montar 9 bombas atômicas. E outra parte da mídia fala que ele já tem o material para montar 15 bombas atômicas. Vocês já imaginaram uns homens malignos desse com 15 bombas atômicas na mão? Não é uma ameaça só para Israel, é uma ameaça para o mundo inteiro. Porque eles odeiam a América. Eles odeiam as pessoas da terra. Porque as pessoas não vão sujeitar a religião deles. As pessoas não vão sujeitar ao partido político deles. E aonde eles odeiam. Entendeu? E os inimigos deles, a sentença para os inimigos deles é morte. Entendeu? Quer dizer, são os homens malignos na terra. Porque o nosso Senhor Yahushua disse, o diabo veio matar, roubar e destruir. Você entendeu? E aqueles grupos de terroristas que eles levantaram são pessoas que roubam. Você entendeu? Os barcos de Israel, da Europa e dos Estados Unidos, quando passa lá no Golfo, é saqueado. Você entendeu? Você entendeu? Então são os malignos na terra. São inimigos de Deus na terra. São inimigos de Israel na terra. Porque faz contrário à Torá. Faz contrário à Bíblia, a palavra de Deus, que manda nós orar para Israel. Manda nós interceder por Israel. Você entendeu? Então eles são contrários a tudo aquilo que é de Deus. Você viu que que vocês veem que em menos de 50 anos eles pegam uma França e se transforma em um Irã. Tem até a polícia para fiscalizar as mulheres. Você entendeu? Olha a situação. Tem a polícia específica para fiscalizar as mulheres. Você entendeu? Agora lá um monte de mulher tira aquela burca lá e desafia o regime. Você entendeu? E são condenadas à morte. Você entendeu? Porque não aceita mais esse jugo maligno que colocaram nele. É jugo maligno, sim. Porque as coisas do Criador, na Sagrada Escritura, existem. E quem faz as coisas do Criador faz por amor. Porque o Criador chama as pessoas pelo amor. O primeiro mandamento é amar o Criador sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. Então o chamado do Criador é um chamado de amor. É um chamado de quem ama. Não é uma ditadura. Servir ao Criador não é uma ditadura. Porque o nosso Senhor Yahushua disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você entendeu? Porque quem faz por amor. Faz por conhecimento. Faz por sabedoria. Você entendeu? Isso é a obra do Criador na terra. Como disse o nosso Senhor Yahushua, não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito Santo. Agora, aquele povo que se levantou ali no Oriente é um povo violento, um povo inimigo de Deus, um povo que tentaram dominar a terra. E os homens malignos do Brasil patrocinando eles. Você viu? Mas tudo que esses homens malignos do Brasil colocam as mãos, o que acontece? Seca, acaba, porque são homens malignos, não temem a Deus, não temem o povo e não temem a Israel. Você entendeu? Então, tudo que esses homens malignos do Brasil põem a mão, seca. Tudo. Vai na França, faz aquele
auê lá na França, faz tudo aquilo ali, mas quando ele vira as costas, a França põe o seu exército em favor de Israel. Isso é desafiar os demônios brasileiros. Isso é um desafio para os demônios brasileiros, entendeu? Porque a hora que o homem maligno sai da França, o que o presidente da França faz? Coloca o exército dele em favor a Israel. Você entendeu? E todos os seus amigos, entendeu? Aquela ex-primeira-dama peruana, entendeu? Ia ser presa 15, 20 anos de cadeia por roubar. Você entendeu? Ele pega um avião brasileiro, vai lá e busca ela e põe ela numa mansão em São Paulo. Você entendeu? Isso não é um desacato para o povo brasileiro? Entendeu? Então, até os amigos desse povo maligno do Brasil estão perecendo. A primeira-dama da Argentina, amigo desse coluio maligno aqui do Brasil, o que aconteceu? Cadeia nela, de 6 a 15 anos de cadeia na Argentina, você entendeu? Mas eu acho que não deu tempo dela chegar na embaixada brasileira na Argentina, porque se ela entra na embaixada brasileira da Argentina, ela é socorrida por esse povo maligno que está dentro do Brasil aqui, você entendeu? O amigo dos homens malignos do Brasil na Bolívia, Evo Morales, está escondido na mata. Porque se ele sair para dentro da cidade, o povo lixa ele. Você entendeu? Só de ser amigo desse povo maligno do Brasil, Evo Morales, entendeu? Isso a imprensa não fala. Isso, vocês entenderam? Isso a imprensa não fala. Quando esses homens maligno tomaram a eleição aqui no Brasil, o que aconteceu aqui no Brasil? 2 barcos do Irã vêm comemorar aqui no Rio de Janeiro, entendeu? 2 barcos do Irã, você entendeu? E os barcos do Irã é proibido navegar em águas aqui, em rios, em mares aqui da América. Você entendeu? Mas 2 barcos veio com ordem desses homens malignos aqui do Brasil. Olha o que está acontecendo com eles. Você entendeu? Então, não compensa ser inimigo de Deus. Não compensa ser inimigo de Israel. Não compensa ser inimigo do povo. Porque todos os ditadores da terra, chegou o dia deles e eles padeceram. Eles morreram. Eles pagaram com a vida. Você entendeu? E aqui no Brasil não vai ser diferente com esses homens, o que eles estão fazendo com o povo brasileiro. Entendeu? Então, mas o Criador tem levantado pessoas que têm lutado, têm falado. A imprensa é paga para não falar. A imprensa é paga para passar pano para esse tipo de gente. Como nós temos mandamento para nós amar o nosso semelhante como a nós mesmos, e nós ver o nosso semelhante morrendo por falta de médico, falta de remédio, falta de assistência, falta de emprego, falta de salário. Então a gente tem que falar. A gente não podemos ser hipócrita também, entendeu? E qual que é o conselho do irmão Nilson para os últimos dias? Com essa experiência de vida que eu já tenho, os meus cabelos já estão branqueando, a minha barba já está branca. A minha experiência é: aproxima de Deus, aproxima da sua família, ame Israel, ame o seu semelhante e procura aprender desse Deus, aprender do seu nome, aprender da sua palavra. Procure voltar atrás dos seus erros e reconciliar.
com aquilo que precisar ser reconciliado. Guarda esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento e saiba, Deus está fazendo uma grande obra. E a nossa arma é a oração. A arma do povo de Israel nos dias de Moisés foi a oração de Moisés. Entendeu? Seja um Moisés na terra, seja um Israel na terra, interceda, busque, agradeça esse Deus enquanto nós existimos. No teu nome, bendito de Israel, Criador. Agradecemos por esta palavra que o Senhor nos deu neste primeiro dia da semana.